A palavra de hoje é sobre o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Eu não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, as suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. O adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde ele começa? Onde ele se encontra? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassando, em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que lhe pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é resumo prático de todas as especulações morais e é uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante das suas tentações. O homem cumpre o seu dever, ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo da própria causa. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam o esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. O que o Evangelho quer nos dizer hoje? Fala sobre o dever, aonde ele começa, aonde ele termina, aonde ele se estende, quais são as ações que devemos seguir na nossa vida. O dever é algo muito maior do que muitas das vezes possamos compreender nessa vida atual, nesse momento atual das nossas vidas. Pois voltando ao nosso momento de encarne, nós decidimos tudo aquilo que vamos passar nessa existência. Nós entendemos que ao longo das nossas inúmeras existências, tivemos falhas, tivemos propósitos, tivemos missões, das quais cometemos e deixamos de realizar. E dentre tantas vidas, essa é a vida da qual o maior merecimento nós temos. Pois
do outro lado, no mundo espiritual, existem milhões, bilhões de irmãos espirituais esperando a chance e o momento de estar aqui encarnado para poder sanar essas dívidas e essas falhas das outras vidas. E no mesmo momento da nossa concepção, no momento físico dessa concepção, há milhares de outros seres tentando essa corrida para que fecunde o óvulo e possamos vir à vida. Então, desde o primeiro momento, já somos vencedores de estarmos aqui. E esse óvulo fecundado, formou-se uma criança, e essa criança então recebe um espírito que hoje se damos a nós. E cada um de nós vive de maneiras diferentes uns dos outros. Temos temperamentos, histórias, vontades, gostos diferentes uns dos outros. E isso é que faz a nossa vida ser tão perfeita. Perfeita no sentido de que a diferença é usada para que possamos trabalhar aquilo que há de ser trabalhado dentro de cada um de nós. E é aí que começamos a correlacionar a nossa existência com o nosso dever. Lá naquele plano reencarnatório, onde vimos todas as nossas vidas passadas, entendemos as falhas que deveríamos não pagar, mas sim abrandar nessa vida, mas sim melhorar, sim transformar aquelas experiências negativas que deixamos. Então, em grupos, voltamos a encarnar, em grupos, em família, em amigos, em lugares, voltamos a encarnar, buscando cumprir essa nossa missão de melhoramento espiritual. E esse, sim, é o nosso principal dever, pois todos nós somos um ser carnal, vivendo uma experiência, todos nós somos um ser espiritual, vivendo uma experiência carnal. Esse nosso corpo irá desfalecer daqui a alguns anos, às vezes 80, às vezes 90, às vezes bem mais, às vezes um pouco menos. Mas quando chegada a hora, devemos entender que a nossa missão, muitas das vezes, ela foi cumprida. E às vezes, quando partimos cedo, a nossa missão era para aquele momento, para quem sabe transformar a vida daqueles que ficaram e também ao meu espírito que partiu para o mundo espiritual. Mas quando eu também passo a vida toda, a existência toda, eu tenho que cumprir diversas tarefas, atividades para que eu possa me melhorar. Mas aí vem as dificuldades da vida, aí vem as adversidades da vida, mas também vem as felicidades da vida. Vem os momentos bons, os momentos de alegria. E tudo isso torna essa balança da vida em equilíbrio que nos faz ser sustentados a continuarmos. Mas, se vivermos uma vida sem sentido, se vivermos uma vida sem razão, qual é o sentido, qual é o motivo para estarmos aqui? Qual é o dever que devemos cumprir para estarmos aqui, para sermos merecedores de termos a chance dentre esses bilhões de irmãos espirituais e esses milhões de irmãos naquele momento da fecundação, de sermos escolhidos para estarmos aqui hoje. Então somos seres vivendo um mundo de provas e expiações, mas também um mundo de missão. Um mundo onde cada um de nós tem uma missão a ser cumprida. E essa missão, como muitos outros irmãos já passaram, não precisa ser apenas de mártir, apenas de dor, mas sim uma missão alegre, uma missão feliz, que transformará também a vida de outras pessoas e mostrará que não precisa apenas ser pela dor para ser alguém ilustre, alguém iluminado, mas sim através do amor, através desses bons sentimentos que podemos transformar. E aí vem novamente essas palavras, qual é o nosso dever? Nosso dever está escrito aqui, aonde devemos amar o nosso Deus sobre todas as coisas, ou amar a fonte criadora, o ser maior, aquilo que se acreditar. Devemos ter alguém ou alguma coisa que sintamos e que possamos falar enquanto nos encontramos em momentos de tristeza, de angústia, mas também agradecer em momentos de felicidade
e de harmonia. E é crendo nesse ser maior em Deus, que nos deu todos os caminhos através de inúmeros irmãos e um deles, nosso Mestre Jesus, o qual disse que devemos amar o nosso Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, de todo o nosso espírito, mas também devemos amar aos outros como a nós mesmos. E devemos nos amar também. Então, o nosso dever é vir para este mundo, para essa existência, para nos melhorarmos como espíritos e transformarmos aquilo que somos por dentro, para que isso resplandeça para o nosso exterior, chegue às outras pessoas e que elas também possam se melhorar, que elas também possam elevar suas energias e, consequentemente, o seu espírito, e que esse amor, que é amando, se recebe, é doando e é perdoando. Elevamos os nossos espíritos. Então começamos a cumprir o dever. O dever de viver uma vida plena através do nosso livre-arbítrio, mas que esse livre-arbítrio, guiado por esses nossos irmãos espirituais, nos leva aos caminhos corretos, aos caminhos do bem e da verdade, e que nos livra das dificuldades daquelas as quais nós poderíamos enfrentar. E esse caminho vai mostrando o dever que devemos ter ao amor ao próximo, ao ente querido, a nós mesmos, à espiritualidade que nos circunda, às plantas, aos animais e a todo esse planeta que foi nos dado com muito amor também pelo nosso Criador. Então o dever nada mais é do que seguirmos a verdade daquilo que acreditamos, mas que ela não prejudique, machuque ou magoe outras pessoas. O nosso dever é levar essa verdade, levar esse amor, levar essa fraternidade, esse espírito de alegria, de felicidade para todos aqueles que precisam. O nosso dever é tirar um tempo para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso autoconhecimento, porque se nós nos encontrarmos quebrados internamente, como poderemos externamente mostrar-se forte, felizes e alegres para aqueles que precisam? Então, se eu não cuidar de mim, como poderei cuidar e amar o próximo, que sim é o segundo mandamento? E se eu falhar no segundo mandamento, como eu poderei cumprir o primeiro? Então, o nosso dever é nos cuidar, é nos alimentar de bons conhecimentos, de boas palavras, de boas energias, para que isso transmute a nossa existência, para que isso nos leve a bons caminhos. E, consequentemente, pessoas virão junto a nós. E essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão nessa casa espírita. E por mais simples que seja, que essa verdade toque o coração de cada um de nós e que nos ilumine, nos amplifique, nos aumente e nos engrandeça, no sentido de que podemos levar isso às outras pessoas. E o bem que tudo isso nos faz, que as outras pessoas também possam sentir e possam transformar as suas vidas. E isso se tornará então uma corrente do bem. E então, o nosso dever estará cumprido, pois além de cuidar de mim, eu cuidei de todos aqueles que estão à minha volta. E esses outros foram cuidando de outras e outras pessoas. E o mundo, como um todo, irá melhorar, irá se ampliar positivamente nessas energias do bem, do amor e da paz. Este é o nosso dever. Viver bem, viver feliz, viver em paz, para que possamos levar isso às outras pessoas e transformar as suas vidas também.